Em um mundo repleto de mistérios e potenciais inexplorados, reside um poder secreto dentro de cada indivíduo, um dom concedido pelo divino, longe da compreensão da nossa consciência diária. Esse poder permanece adormecido, aguardando reconhecimento e ativação. Ao longo de várias épocas, procurou-se compreender essa força indescritível, acreditando em sua capacidade de transformar vidas e remodelar destinos. Uma viagem ao coração do nosso ser revela esse segredo divino, confiado por Deus, mas muitas vezes esquecido na agitação do dia a dia. O despertar para o segredo desse poder anuncia o início de uma jornada profunda, uma aventura nas profundezas da nossa existência, onde reside uma força adormecida concedida a nós pelo divino. Encontros com momentos de profunda paz e tranquilidade, ou testemunhar a aura calma dos outros, muitas vezes acendem um desejo por uma serenidade semelhante em nossas próprias vidas. Tais experiências servem como gentis lembretes de um vasto potencial inexplorado dentro de nós, sugerindo que nossas lutas e medos cotidianos não precisam ser a soma total da nossa existência. Em meio ao barulho e às distrações da vida moderna, uma voz silenciosa sussurra sobre uma maneira diferente de ser. Uma que está alinhada com uma poderosa e serena essência, ecoando pelos corredores da nossa alma. É uma verdade que ressoa nas reflexões filosóficas de Ernest Holmes. Ele postulou que dentro de cada pessoa há um poder oculto que, uma vez descoberto, pode transformar toda a sua existência. Essa noção nos convida a considerar nossas vidas não como uma série de eventos aleatórios, mas como uma tela para a manifestação do poder divino. Essa ideia é um convite para ir além dos limites da existência convencional. Em um reino onde cada pensamento e ação são infundidos com um significado mais profundo e propósito. Para muitos, a compreensão de que tal poder existe dentro de nós, esperando para ser aproveitado, é ao mesmo tempo estimulante e assustadora. Isso desafia o status quo de nossas vidas, nos acenando para nos aventurarmos em nossos próprios territórios desconhecidos. Holmes elabora ainda mais sobre esse poder transformador com um conceito filosófico convincente. A vida é um espelho refletindo de volta para nós o conteúdo de nossos pensamentos e crenças. Nosso mundo interior influencia profundamente a nossa realidade externa, sugerindo a capacidade de resposta do universo às nossas convicções e aspirações mais profundas. Embarcar nesta jornada requer coragem para enfrentar e transcender nossas limitações, alimentados pela crença de que somos capazes de mais do que jamais imaginamos. Quando começamos a explorar a vasta paisagem do nosso eu interior, desenterramos não apenas o poder secreto dado por Deus, mas também a percepção de que sempre possuímos a chave para desbloquear todo o nosso potencial. Esse despertar não é apenas sobre descobrir uma força oculta. Trata-se de perceber que somos, em essência, co-criadores do nosso destino, capacitados para moldar nossas vidas com a energia divina que flui através de nós. No centro da descoberta desse segredo, fé e crença permanecem como imponentes faróis que guiam os indivíduos através da névoa de dúvida e incerteza. A história está repleta de figuras que aproveitaram esse poder para transcender o comum, mas talvez nenhuma seja mais influente do que Jesus. Sua vida exemplifica o pináculo da fé em ação, um testemunho das ilimitadas possibilidades que se revelam quando a crença transcende o mero pensamento e se torna uma entidade viva e pulsante dentro de nós. Através de seus ensinamentos e milagres, Jesus ilustrou que a fé não é um estado passivo, mas uma força ativa capaz de mover montanhas e acalmar tempestades, literalmente e metaforicamente. Os acontecimentos da vida de Jesus, como andar sobre a água ou alimentar a multidão com apenas alguns pães e peixes, não servem apenas como contos de intervenção divina, mas como potentes lembretes do poder da crença. Essas histórias incentivam uma reflexão profunda sobre nossas próprias vidas
e o potencial inexplorado que permanece adormecido dentro de nós. Elas ensinam que a fé, mesmo tão pequena quanto um grão de mostarda, pode se transformar em uma força inabalável, capaz de transformar o tecido da nossa realidade. Ernest Holmes uma vez notou: a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência de coisas não vistas. Usando esta declaração profunda, capturamos a essência de acreditar como a base para nossas vidas. O que acreditamos em nossos corações e mentes molda o que experimentamos no mundo. Esta perspectiva exige uma confiança radical no invisível. A confiança de que nossos desejos e aspirações mais íntimos são não apenas válidos, mas alcançáveis através do poder da fé. Fé e crença são a bússola com a qual navegamos pela vida, nos guiando do que pode ser visto e mensurável até as infinitas possibilidades que existem ocultas. É uma jornada que nos desafia a viver não apenas pela visão, mas pela convicção de que nossos pensamentos, fortalecidos pela crença, podem manifestar uma realidade além dos nossos sonhos mais loucos. Ao abraçar essa verdade, desbloqueamos o poder secreto dado por Deus, entrando em um mundo onde milagres não são exceções, mas expectativas nascidas da profunda sinergia entre a fé humana e a divina. Dominar os próprios pensamentos surge como um passo fundamental para desbloquear o poder secreto que nos foi confiado pelo divino. Considere, por um momento, a natureza transformadora da água, suave o suficiente para nutrir a vida, mas poderosa o suficiente para esculpir cânions através de rochas sólidas ao longo de milênios. Pensamentos semelhantes têm o poder de moldar nossa realidade, esculpindo silenciosamente nossas vidas através de um fluxo persistente. Se como um escultor que vê a estátua dentro do bloco de mármore, pudéssemos ver nosso mais alto potencial dentro da realidade atual, moldado por nossos pensamentos, muitas perguntas surgiram sobre o verdadeiro impacto de nossos pensamentos em nossas vidas. Pode uma mentalidade positiva realmente influenciar o resultado dos eventos? Existe um efeito mensurável do otimismo sobre as circunstâncias? Talvez possamos fazer comparações com a lei da gravidade, invisível, mas uma força inegável. A lei da vida opera em um princípio semelhante. Nossos pensamentos colocam em movimento uma série de eventos que atraem circunstâncias que espelham nosso estado interior. Como um ímã atrai para si objetos de natureza semelhante. Nossos pensamentos atraem situações que se alinham com sua essência. Navegar nesta paisagem de pensamento requer um esforço consciente para cultivar um jardim de crenças positivas e afirmativas. Imagine sua mente como solo fértil e cada pensamento como uma semente. Que tipo de jardim você está cuidando? As sementes da dúvida, medo e negatividade estão encontrando muita acolhida? Ou você está plantando e nutrindo diligentemente sementes de esperança, amor e abundância? A maestria do pensamento não é uma conquista de uma noite, mas uma jornada ao longo da vida de escolher, a cada momento, quais sementes serão regadas e quais serão eliminadas. Este ato deliberado de seleção capacita os indivíduos a moldar seus destinos, guiados pela crença inabalável no poder secreto, no tecido de suas vidas. Somos seres na tapeçaria da vida, e cada fio de pensamento e crença que tecemos carrega o potencial de transformar nossa existência. Considere a alegoria da metamorfose da lagarta em borboleta. Uma transformação profunda que espelha a jornada de autorrealização e a ativação do nosso poder secreto. Assim como a lagarta contém dentro de si o plano para seu eventual voo, nós também abrigamos a capacidade de uma notável evolução do nosso espírito e circunstâncias. Nossa paisagem interior muda quando substituímos pensamentos de medo e limitação por pensamentos de fé e abundância, desencadeando esta evolução. Mas com que frequência, assim como a lagarta, nos envolvemos em casulos de dúvida, sem saber das asas que devemos crescer? Para embarcar nesta transformação,
Devemos inabalavelmente acreditar no invisível e permanecer focados na beleza do nosso potencial. Trata-se de nos vermos não como vítimas de erros passados, mas como arquitetos do nosso futuro, com cada pensamento atuando como um projeto para o que desejamos construir. Podemos prever o momento exato em que a mudança ocorrerá? Talvez não, mas ao nutrir nossa fé e direcionar nossos pensamentos em direção ao nosso bem maior, estabelecemos em movimento as forças de mudança. A transformação não é apenas uma possibilidade, mas uma inevitabilidade. Viver no poder que nos foi concedido exige um esforço diário e um compromisso com esta nova forma de pensar e ser. Semelhante ao jardineiro que, ao plantar sementes, confia no seu eventual crescimento e florescimento, o jardineiro sabe que com as condições certas de luz solar, água e tempo, o que já foi enterrado na escuridão surgirá para a luz. Da mesma forma, ao cuidar do jardim da nossa mente com pensamentos e crenças positivas, cultivamos uma vida que reflete nosso potencial divino. Através deste processo, chegamos a perceber que o poder secreto dado por Deus não é uma força externa distante, mas uma presença viva e respirando dentro de nós, esperando ansiosamente para nos guiar em direção ao nosso mais alto potencial. Em conclusão, a jornada para reconhecer e utilizar o poder secreto dado por Deus é tanto pessoal quanto universal. Mudamos nossa perspectiva de nos vermos como seres separados e limitados para reconhecer nossa essência divina e potencial. Uma mudança no pensamento e a vontade de viver de acordo com este dom profundo são tudo o que é necessário para embarcar nesta jornada. Nosso maior aliado nesta viagem esteve conosco o tempo todo, apenas esperando que percebêssemos isso. Enquanto navegávamos neste caminho, descobrimos tanto o poder dentro de nós, quanto o conhecimento de que ele sempre esteve lá, esperando por todos nós.